Galera, mais um vídeo aqui no canal só no Português FC. Eu sou o Luanzito para falar de Série D de decisão, os jogos da sexta rodada da competição, né? Jogos que tivemos aí nesse último final de semana. Como eu faço aqui nos demais vídeos, é falar sobre, no caso, grupo por grupo, né? No caso, no grupo 1, né, o Amazonas FC ainda é o líder da competição com 14 pontos no grupo, né, no grupo 1, empatou com o Rio Branco 2-2. Também tivemos o duelo entre São Raimundo de Roraima e Porto Velho, também terminou empatado em 2-2. Aí com o resultado, Porto Velho é o terceiro colocado com 11 pontos e o São Raimundo de Roraima é o quinto com 8 pontos até então. E o São Raimundo do Amazonas, o famoso Tufão, venceu o Náutico de Roraima por 5-1. Como resultado, né, o São Raimundo do Amazonas ele entra no G4 ali com 10 pontos e o Rio Branco ainda continua na liderança com 11 pontos até então. Ainda teremos nessa segunda o duelo entre Trem do Amapá e o Humaitá. E no caso, né, os jogos que vai ter, além desse, tem um outro no meio de semana. Eu vou colocar o resultado no comentário fixado, beleza? Agora vamos para o grupo 2. Né? Grupo 2 tivemos a parte que abriu o jogo aqui na rodada que foi na sexta-feira, né, entre Pacajus e Tonaluz, né, onde a equipe cearense acabou levando a melhor, vencendo por 2-0. No outro duelo também tivemos no grupo, né, no caso foi no sábado, tivemos a partida entre Castanhal e Juventude de Samas, que acabou empatado em 0-0. No sábado também tivemos a partida entre 4 de julho e Tocantinópolis, né, no caso a equipe piauiense saiu na frente e acabou ali tomando o empate do Tocantins e Tocantinópolis, né. Destaque aí para o artilheiro aí, o Everson, o Bilal, né, com os apelidos peculiares da Série D, né, entre eles e outros que tem por aí também, são bem peculiares da competição. Fora que no 4 de julho também, não pode esquecer que no 4 de julho também tem o Ítalo Pica-Pau também, né, é outra figura aí da Série D. E fechando aqui os jogos do grupo 2, né, no domingo tivemos no Maranhão o duelo entre Motoclube e Fluminense, né, no caso a equipe do Motoclube saiu na frente, o Fluminense conseguiu a virada, né, destaque para o Mário Sérgio, aí, o Super Mário, o artilheiro do Brasil, fez 2 gols da partida, né, o segundo gol ali foi um belo gol ali por cobertura, né, sem chances para o goleiro do Motoclube, né. O Mário Sérgio fez, no caso da atual temporada, ele tem 24 gols aí, é o artilheiro do Brasil em 2022 até agora. E nos acréscimos ali o Motoclube conseguiu a virada e com essa virada aí conseguiu mais uma vitória na competição. E com o resultado aí o Fluminense aí acaba conhecendo a sua primeira derrota na Série D. Com os resultados o Motoclube continua na liderança com 12 pontos, seguido pelo Pacajus com 11, o Fluminense em terceiro com 9 pontos, Castanhal em quarto com 9 pontos, Tocantinópolis com 9, 4 de julho com 6 pontos, Juventude de Sama 5 e Tonaluz somente 2 pontos. Agora vamos para o grupo 3, né? No caso, o grupo 3 tivemos o duelo entre o Crato e o Globo FC, né? Que no caso era um duelo onde as equipes ainda não tinham vencido a competição. E a equipe cearense acabou levando a melhor, vencendo por 2-1. Nos demais jogos, né, o Soldado da Paraíba recebeu o Afogados, venceu em casa por 3-2. Na Arena Pernambuco, o Retro enfrentou em casa e com o resultado aí por 3-0, ainda continuou na liderança e ainda invicto na competição. E fechando os jogos do grupo 3, o América de Natal empatou em 0-0 com o São Paulo Cristal, teve várias da torcida aí pela má atuação e terminou assim. No caso, o Retorno ainda é o líder com 14 pontos, seguido pelo São Paulo Cristal com 10, o Souza com 10 pontos e Casa com 10 pontos, fechando ali a zona de classificação para a próxima fase. O América tem 9 pontos, Afogados com 8, o Crato com 4 pontos e o Globo FC com apenas 1 ponto em 6 jogos. E no grupo 4, né, tivemos o duelo entre Lagarto e Juazeirense, né, onde a equipe sergipana levou a melhor, vencendo por 2-0. O Santa Cruz enfrentou o CSA no estádio da Arruda, né? No caso, a equipe alagoana saiu na frente. Aí no segundo tempo teve um momento ali que teve um apagão ali no estádio. Depois desse apagão, o Santa Cruz aí conseguiu aí milagrosamente uma virada e acabou vencendo ali por 2-1. E com o resultado ali, né, a equipe do CSA acabou saindo ali da zona de classificação, né? Ambos têm 7 pontos, ali no caso a equipe alagoana conhecendo a sua primeira derrota na competição. Nos demais duelos também tivemos o Asa contra o Jacuipense, que empatou em 1-1. E o único jogo que não teve gols do grupo foi entre Atlético de Alagoinhas e Sergipe e terminou em 0-0. Aí com os resultados, o Asa continua na liderança com 10 pontos, né? No caso a equipe está 3 jogos sem vencer, mas ainda mantém a liderança. Seguida pelo Lagarto com 10, Jacuipense com 9 pontos e Juazeirense com 8. O Santa Cruz ali em quinto com 7 pontos, CSE com 7, Atlético de Alagoinhas 5 pontos e Sergipe também 5 pontos até então. Agora vamos para o grupo 5. Né? No grupo 5 tivemos o duelo entre Ceilândia e Porá, que terminou empatado em 0-0. O outro duelo do grupo, o Ação, perdeu para o Anápolis
por 3-2 e o Costa Rica venceu o Operário de Várzea Grande por 1-0. E ainda nesta quarta-feira, dia 25, teremos o duelo entre Grêmio, Anápolis e Brasiliense, né? Porque o Brasiliense neste domingo jogou pela Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Agora esse jogo aí que fecha as partidas do grupo 5 na sexta rodada, o jogo será na quarta-feira. Aí com os resultados, né, o Brasiliense ainda continua na liderança, né? Tem um jogo a menos, ainda vai cumprir. O Anápolis é o vice-líder com 13 pontos, seguido pelo Ceilândia com 11 em terceiro lugar e em quarto o Costa Rica com 10. O Operário de Várzea Grande com 7 pontos, Grêmio Anápolis com 6, Iporá com 3 pontos e Ação com nenhum ponto. E vamos agora para o grupo 6. Né? No caso do grupo 6 tivemos a vitória aí surpreendente do RT sobre o Real Noroeste. Né? A equipe mineira do RT começou na primeira rodada tomou uma goleada de 8-0 da Ferroviária, mas agora vem uma reação ali, está encostando ali no G4. No outro duelo a Ferroviária perdeu em casa para Pouso Alegre. Também tivemos o duelo entre Nova Venécia e Caldense, né, onde a equipe do Espírito Santo venceu por 3-1. E fechando os jogos do grupo 6, o Bahia de Feira perdeu em casa pela Inter de Limeira por 1-0. Com os resultados, né, o Pouso Alegre assume a liderança do grupo 6 com 13 pontos, seguido pelo Real Noroeste com 12, o Nova Venécia com 11 pontos e a Inter de Limeira em quarto com 9 pontos. O RT tem 7, Bahia de Feira 6 pontos, Ferroviária 5, Caldense com 2 pontos. Aí por conta da Ferroviária, alguns membros da comissão técnica e o treinador Thiago Carpini foram demitidos da equipe da Ferroviária, que agora busca um novo treinador para poder mudar a dinâmica da equipe e buscar a reação na competição. E no grupo 7 tivemos alguns duelos aqui interessantes, né? No caso o Nova Iguaçu venceu aí o Oeste por 2-1, né? A equipe do Nova Iguaçu, após 3 empates seguidos, conseguiu uma vitória. O Santander recebeu a Portuguesa em casa, venceu por 1-0. O Pérolas Negras contra o São Bernardo empatou em 0-0. E o Paraná enfrentou o Cianorte, né? Venceu fora de casa por 1-0 e ainda continua invicto na competição até então. Com os resultados, o São Bernardo e o Paraná, ambos têm 12 pontos, só que o São Bernardo fica na frente pelo saldo de gols. Seguido pelo Nova Iguaçu em terceiro com 9 pontos. O Oeste em quarto com 8. O Santander com 7, Cianorte 5, Pérolas Negras 4 e Portuguesa apenas 4 pontos também. No caso, ambas as equipes cariocas ainda não venceram na competição. E fechando o grupo 8, tivemos aqui os duelos entre Juventus de Jaraguá do Sul contra o UFC Cascavel, que terminou empatado em 1-1. O Caxias venceu o Marcelo Dias por 3-1. O Azures recebendo o Aimoré também venceu por 3-0. E fechando aqui os jogos do grupo, São Luís venceu o Próspera por 3-2. Com os resultados, o UFC Cascavel continua na liderança com 14 pontos, seguido pelo Azures com 11, o Caxias vem com 10 pontos em terceiro e o Aimoré em quarto com 9 pontos. Em quinto, o São Luís com 8, Marcelo Dias com 7, o Próspera com 4 e o Juventus com apenas 3 pontos até então. É isso aí, isso aqui é a Série D, bastante movimentada. Próxima final de semana teremos a 7ª rodada, que no caso seria ali o fechamento ali do primeiro turno dessa fase, né? No caso que ao todo são 14 rodadas. Lembrando que classificam-se 4 equipes de cada grupo para se enfrentar na segunda fase. Aí os cruzamentos são de acordo com os chaveamentos. No caso, eu vou citar um exemplo. No caso, o primeiro do A enfrenta o segundo do B, o primeiro do B enfrenta o quarto do A e assim por diante. E depois, a partir das oitavas, quartas de finais, aí no caso dos duelos serão definidos de acordo com as campanhas das equipes, né, de um modo geral, desde a primeira fase, somando também com o mata-mata. E consequentemente, né, no caso, chegar às quartas de final, e quem for para as semifinais, obviamente, né, que são os 4 semifinalistas, serão as 4 equipes que irão subir para a Série C de 2023. É isso aí. O que vocês estão achando da Série D até agora? Quem está surpreendendo? Quem está decepcionando? É isso aí. Acompanhe tudo aqui no canal Só para o FC, porque a Série D aqui também tem muita procedência. Valeu!